Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre vetorização dentro do Illustrator. O Illustrator é um dos softwares mais recomendados aí quando a gente conversa e cita sobre vetorização, né? Por conta dele ter uma comunicação muito boa com a mesinha digital, né? Você consegue ter bastante controle sobre o traço, sobre os pontos que você cria durante a vetorização. E resumidamente, só para a gente falar aí numa introdução, quando a gente fala de vetor, nós estamos falando de um tipo de documento que é feito através de pontos âncoras. Ele não é feito em pixels, ele é feito em pontos âncora. Esses pontos âncora, eles permitem uma alta qualidade na hora que você vai imprimir o arquivo, ou na hora que você for esticar esse arquivo, você pode fazer um aumento aí muito grande ou diminuir muito também esse objeto, que ele não vai perder qualidade. Talvez perca a parte da leitura, né? Se você estiver usando texto, enfim, mas é em outro caso. Mas para você falar de logo, para você falar de arquivos que serão impressos, o recomendável sempre é utilizar um vetor. E existem softwares próprios para vetor. Por exemplo, o Illustrator, o CorelDRAW, o InDesign. Já o Photoshop, por exemplo, não é recomendável para trabalhar vetor, porque ele não consegue trabalhar em vetor, ele trabalha em pixels. Então, essa é uma introdução para a gente entender na onde que a gente está trabalhando, tudo bem? Existem diversas maneiras de você fazer um vetor. Por exemplo, o simples quadrado que a gente aprendeu no início das aulas é um vetor, porque ele é um objeto, né, ele é uma forma criada dentro do Illustrator e, sabendo que o Illustrator cria em vetor, o próprio quadrado que eu crio aqui, né, o retângulo que eu criei, já é um arquivo vetorizado, tá? Uma maneira rápida de você ver se o arquivo é vetorizado, sim, rápida mesmo, assim, bem simplesinha, é você dar zoom no objeto. Ó, tô dando zoom aqui. Se você vê que tá lisinho, tá vendo, ó? Você vê a linha perfeita, você não vê quadradinhos. Se você vê lisinho, quer dizer que é um arquivo vetorizado. A gente costuma fazer esse teste rápido, prévio, quando o cliente fala assim, ah, tô te passando um logo, aí você pergunta, tá vetorizado? Ele não sabe, ele fala, ah, tá sim. Aí você vai dar zoom no arquivo, ele tá todo em pixels, quer dizer que foi uma imagem, é um JPEG, é um PNG, ou é uma imagem que foi feita no Photoshop. Mas vamos lá, o que interessa. Eu vou ensinar vocês a vetorizar utilizando a ferramenta caneta, que é uma das padrões aqui pro Illustrator. Eu tô aqui no meu Illustrator, ele fica no lado esquerdo. Dependendo da sua versão, pode estar um pouquinho diferente, mas é bem simples de achar. Aqui, ferramenta caneta, certo? Daí eu clico aqui e vamos lá. Primeiro, para você desenhar utilizando a caneta, você clica e solta, ó. Vocês não conseguem ver meu mouse, mas eu cliquei e soltei. A partir desse momento, o que que acontece? Ele cria um primeiro ponto e ele vai esticando uma linha. Essa linha é chamada de caminho, tá? Tudo que é linha que percorre, a gente chama de caminho, tanto no Illustrator quanto em outros softwares gráficos. Então, o primeiro ponto a gente chama de âncora e a linha que ele estica é chamada de caminho. Se eu simplesmente clicar sem manter o clique do mouse pressionado, ó, clico e solto, clico e solto, clico e solto, ele faz linhas retas, tá vendo, ó? Perfeitamente, aliás, não reta no sentido de ângulo, tá? 90 graus, 0 graus, enfim. Ele faz linha reta, como se você estivesse pegando uma régua e traçando essa linha ali, tudo bem? Se eu clicar e soltar. Nós temos aqui a parte da finalização. Se eu vir até aqui e quiser finalizar meu desenho, eu aperto o ESC, certo? Ele parou. O caminho já não percorre mais o meu mouse. Porém, se eu quiser retomar esse desenho, eu posso, ainda com a ferramenta caneta, clicar 2 vezes em cima do último ponto que eu criei, ó. 1, 2. Pronto. A partir do momento que essa linha é arrastada, ela retorna a aparecer, quer dizer que eu estou dando continuidade a esse desenho. Uma coisa extremamente importante, gente, que eu vejo muitos alunos fazerem e depois nem sempre a gente consegue recuperar, é que assim, começou a vetorizar, começa e termina aquele vetor, começa e termina. Se você ficar picando, nem sempre o Illustrator vai permitir que você retome o desenho, nem sempre ele vai permitir que você use o construtor de formas ou Pathfinder depois. Tudo bem? Então, eu recomendo que você inicie e já encerre o desenho de uma vez. Então, aqui, se você quisesse parar no meio, né? Aqui, do jeito que tá, eu ensinei vocês a apertar o ESC. E se você quiser finalizar esse desenho, né? Vou fechar ele mesmo. Eu pego e clico novamente em cima do primeiro ponto. Então, o último ponto é sempre exatamente em cima do primeiro, ó. Eu clico aqui e ele fecha, tá? Gente, lembrando que quando eu explico, eu faço qualquer desenho, qualquer forma,
tá? O desenho em si não é o foco, é só a técnica em si que eu tô utilizando. Então, ó, aqui uma vez que eu fecho o desenho, eu já consigo pintar. O Illustrator é um software que permite que você pinte o desenho, mesmo sem ter fechado o desenho antes, né? Fechado todos os pontos antes. Uma coisa importante, vou apagar aqui, vou pegar a caneta novamente. Se você clica e segura, né? Desculpa, clica e arrasta aqui o mouse. Se você clicar e segurar para o próximo ponto, ele faz curva. O que é curva? Curva é o caminho, só que com curva mesmo, com curvatura, literalmente com curvatura. E o que acontece? Quanto mais você estica essa alça, agora essa linha que tá aparecendo é chamada de alça, tá bom? Se você estica essa alça, a barriguinha que tá aparecendo lá em cima, tipo uma montanha que vai se formando, quanto mais você estica a alça, mais a barriguinha sobe, tá vendo? E o que acontece? Quanto mais você faz uma curva grande, a próxima curva também será grande, ó. Tá vendo? Uma curva interfere na próxima. Sempre a curva anterior interfere na próxima. Então, a gente vai ver algumas técnicas para ajudar isso. Aí, você tava aqui fazendo curvas, daí você fala assim, professora, mas eu quero voltar a fazer linha reta. Você clica e solta, ó. Clica e solta, clica e solta, clica e solta. E ele retorna para a linha reta. Tudo bem? Então, é bem simples. Se você quer curva, você clica e segura, tá? Clica no primeiro ponto e a partir do segundo ponto você clica e segura, até ele começar a formar a barriguinha e você que vai definir até onde você quer. Agora, se você quer linha reta, você clica e solta. Tudo bem? Gente, aqui... Opa, deixa eu apagar, vou fazer um desenho um pouquinho mais simples, para explicar um pouquinho da técnica para vocês. Aqui, ó, eu vou apertar o Shift. Deixa eu iniciar o desenho. Soltei o Shift, ficou melhor. Ó, vou apertar o ASCII, eu fiz uma linha. Vamos entender um pouquinho sobre as palavras, né? O que eu faço com esses desenhos. O que acontece? Cada quadradinho desse é chamado de ponto âncora, e a linha, como a gente já conheceu, é chamada de caminho. Como é que eu faço para alterar, para editar isso aí? Para editar um vetor, você vai usar a ferramenta Seleção Direta, que é essa ferramenta que está do lado da seleção tradicional. A seleção tradicional move seu arquivo, como se fosse um objeto comum. Já a seleção direta consegue acesso a cada ponto âncora. Então, veja bem, eu vou pegar esse segundo quadradinho aqui, né, o segundo ponto âncora, e vou clicar nele. Quando eu clico numa âncora, o quadradinho fica azul preenchido, tá vendo, ó? É que não adianta dar zoom, ele vai diminuir. Mas um quadradinho preenchido de azul é um quadradinho selecionado. Agora, um quadradinho vazio é um quadradinho não selecionado. Se você clica no quadradinho e arrasta, ó, ele sai do lugar, certo? Ele mantém a reta, né? Porque ele é um ponto reto de canto, que a gente fala. Só que ele conseguiu trazer os dois caminhos para baixo. Se eu clicar e segurar nele e arrastar, ele vai sempre acompanhando, ó. Clico no ponto e depois arrasto. Clico e arrasto, tudo bem? Uma coisa importante, se por acaso você tentar mexer aí e seu ponto não estiver sendo selecionado e tal, dá uma olhada em camadas, que a gente viu na semana passada, inclusive, dá uma olhada para ver se esse seu objeto está selecionado aqui no painel camadas, porque às vezes você está selecionando ele, mas no painel camadas ele não está selecionado, daí você não consegue ter acesso a esses pontos mesmo. Beleza? Seguindo aqui, eu tenho os pontos. Aí você fala assim, ah, professora, mas eu queria uma curva. Queria que, de repente, algum desses aí fosse curva. Tem como mudar? Tem, com certeza. Você clica no ponto âncora e vem aqui em cima, ó. Aqui tem um textinho que é converter pontos âncoras selecionados em suave. Um canto suave, transforma ele em curva, ó. Tá vendo? Vou selecionar aqui os demais. Transformei eles em curva. Vamos trocar a cor disso aqui que tá azul no azul, né? Dá desespero. Ó, seleciono, não esquece de voltar para seleção direta, para daí voltar a seleção dos pontinhos. Tá vendo que aqui todos os pontos estão selecionados? Se eu clicar e arrastar, todos os pontos vêm, porque todos estão selecionados. Por isso que às vezes você precisa clicar fora e depois voltar só no quadradinho que você quer, tá bom? Quando você faz um ponto suave, né, ele em curva,
você tem acesso às alcinhas, ó, alcinha da direita e alcinha da esquerda. Aí você fala assim, mas parece uma gangorra, eu desço à esquerda, sobe da direita e vice-versa. O que acontece? As alças, elas têm uma relação com a outra, então se eu mexo da direita, a esquerda também sofre, ó. Ela também tem uma relação ali atrás. E já já vou explicar para vocês como é que vocês fazem para conseguir controlar uma alça por vez. Eu quero mexer na direita, mas sem interromper a esquerda. Aqui, como é que você faz para voltar esse ponto para canto, que é o ponto reto? Você seleciona o ponto âncora e vem aqui, ó, em converter pontos âncora selecionados em canto. Fica reto, tudo bem? Deixa eu só confirmar aqui se tá gravando. Tá. Porque às vezes eu fico falando, não lembro se ele confirmou ali a gravação. Tudo bem? Então, aqui a gente aprendeu a desenhar. E agora a gente vai aprender a desenhar utilizando o controle. Então, olha só, tô aqui desenhando minha alça. Eu falo assim, eu quero fazer uma curvinha aqui, só que a minha alça tá indo muito embora, eu não quero que ela desça, eu não quero esse movimento. O que você vai fazer? Você vai apertar Alt, e a partir do momento que você aperta Alt, o que acontece? A posição desse ponto fixa e você tem controle sobre a alça. Então, você fazendo isso, você tem controle sobre o próximo ponto. Então, olha só, vou soltar aqui o Alt e o que acontece? Eu consigo controlar os meus pontos. Ó, vou apertar o Alt. Ó. Eu clico e seguro o mouse e aperto o Alt. Quando eu aperto o Alt, eu consigo mover a próxima alça. Essa próxima alça dita o próximo ponto. Então, assim, acho que de repente aqui não tá dando para perceber muito, mas já vou fazer um exercício da bolacha. Para quem já fez essa atividade nas minhas aulas, vai se lembrar. É uma atividade bem detalhosa, mas que faz bastante sentido quando a gente conversa sobre alças, tudo bem? Então, deixa eu só encerrar aqui. Na hora da bolacha, vocês vão compreender melhor esse recurso aqui. Uma coisa importante também, eu mantenho selecionado aqui o meu vetor. Deixa eu tirar o contorno. Deixa eu tirar o preenchimento, aliás, fica mais fácil. Olha, tô aqui com o meu vetor, né? Venho na ferramenta seleção direta. Daí, aqui junto com a caneta, nós temos ainda a ferramenta adicionar ponto âncora, excluir ponto âncora ou ponto de ancoragem. Vamos supor que você vai ficar um tempão aqui vetorizando, então eu quero essas 4 ferramentas mais próximas a mim, quero mais automático. Eu vou clicar aqui nessa setinha direita, para que o meu painelzinho saia do lugar, tá vendo? Ele tá de fácil acesso agora. Vamos supor que você queira adicionar um ponto aqui no meio, ó. Você pega a ferramenta de adicionar ponto, clica aqui, e ele adicionou um ponto. Ah, não, quero excluir, coloquei ele sem querer. Vem na ferramenta excluir ponto âncora, e clica em cima para excluir novamente esse ponto, tudo bem? E ainda nós temos a opção ponto de ancoragem, que a gente usa muito mesmo, gente. Isso aqui é a hora que você já criou os pontos e você quer dar um retoque final no seu objeto. Eu vou vir aqui, nesse ponto de ancoragem, eu vou clicar e segurar somente numa alça do meu objeto. E olha que interessante, eu consigo mexer no ponto âncora, desculpa, na alcinha, da minha âncora, só que eu mexo apenas na alça da esquerda e não na direita. Ó, vou pegar a ferramenta de seleção direta. Se eu mexo com a ferramenta de seleção direta, os dois pontos mexem. Vocês conseguem ver, ó, esse de baixo aqui para a direita e o de cima também, tá vendo? Ele tá para a esquerda e para a direita. Se eu mexo nele com a ferramenta de seleção direta. Agora, se eu venho nesse mesmo ponto com a ferramenta ponto de ancoragem, eu mexo apenas em uma das alças, tá bom? Então, já tá dando quase 1 minuto limite aqui do YouTube por vídeo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas já eu volto para ensinar vocês a fazer a vetorização da bolacha e mais algumas dicas na parte de vetorização. Então, até daqui a pouco, fiquem de olho na sequência. Obrigada, gente!